Então nós queremos dar continuidade a essa noite celebrativa, celebração de ação de graças à Santa Missa. Nós já tivemos, pela vida, pela obra do Padre Israel, e agora, de fato, o lançamento do livro, partilha sobre esse trabalho longo, um verdadeiro mosaico. Vocês vão ver dentro do livro a porta do sacrário nosso, lá das nossas capelas, tanto a capela dos rapazes quanto a capela lá da nossa casa dos religiosos, é um mosaico, E eu sempre gosto do mosaico porque são muitos fragmentos que, bem articulados, expressam tantas realidades. E esse livro, essa obra que nós compusemos, muitas pessoas perguntam, o senhor que escreveu? Não, lá está escrito lá, coordenador, Então, foram muitas mãos que escreveram, foram muitas pessoas que gastaram tempo para se dedicar, para se concentrar, para recuperar na memória, tanto daquilo que nós conseguimos colher, e depois um trabalho de articulação de tudo isso, e depois mãos habilidosas, e pensamentos habilidosos, palavras habilidosas, para fazer a costura dessa coxa de retalhos, e que nós apresentamos essa belíssima obra. E a gente tem o prazer e a alegria de contar com a Priscila, que nós convidamos e prontamente aceitou para nos conduzir nesse momento solene da apresentação do livro. Boa noite a todos. Para a gente iniciar essa noite solene, eu gostaria de convidar algumas pessoas que tiveram importância fundamental para o lançamento desse livro, que seria o senhor João Almir, Elias, Padre Elígio, Joãozinho e o Padre Vitinho. Por gentileza, sentem aqui à frente. O Joãozinho, no caso, é padre. Eu ouvi aqui no meu ouvido, Padre Joãozinho. Sejam muito bem-vindos ao lançamento do livro Uma Vida Dedicada ao Coração de Jesus, um Legado de Amor. É uma grande alegria receber cada um de vocês neste momento tão especial, em que celebramos mais um capítulo dessa história de fé, dedicação e esperança. Como profetas do amor e servidores da reconciliação, a Fazendinha Senhor Jesus é um lugar onde se vive e convive, onde se busca acolher, amar, reparar, restaurar, reumanizar, ressocializar as pessoas feridas pela dependência química. E nesta noite, queremos convidar algumas pessoas que fizeram parte desta história para que, de diferentes formas, possam presenciar, constatar e relatar a cada um de vocês, através desta obra, as delicadezas de Deus em cada detalhe e acontecimento. Convidamos agora, para fazer o uso da palavra, o senhor João Almir, integrante da equipe autoral da comissão que compôs esse livro tão significativo. Por favor, João. Boa noite a todos. Um cumprimento especial ao Padre Vitinho, ao Padre Joaquim, dirigentes atuais da Fazendinha. Em nome deles, saúdo os demais padres presentes, as autoridades e todos os demais presentes. Os seminaristas, os meninos lá da Fazendinha. Muito obrigado pela presença de todos nesse momento tão importante para a nossa comunidade, que é o lançamento do livro, intitulado Padre Israel, uma vida dedicada ao coração de Jesus, um legado de amor. Inicialmente eu agradeço aí ao Padre Vitinho, coordenador desse livro, pelo convite e confiança em mim e nas demais componentes da equipe de redação, composta aí pela Adélia, a Juliana, a Luzanira, a Maísa, que veio, lá de São Paulo, a Rosiane, para a elaboração dessa linda obra. Agradeço também a todos que se propuseram a dar seu testemunho para a elaboração desse livro, envolvendo aqueles que conviveram com o Padre Israel desde a sua infância, os colegas de formação,
benfeitores, internos, os médicos e todos que contribuíram de uma forma ou de outra para a elaboração desse livro. Um agradecimento especial à editora Sagrado Coração de Jesus, em nome aqui do Padre Joãozinho, aqui presente, né, pela sua expertise e de toda a sua equipe, que com dedicação e amor fizeram a editoração desse livro, para que ele se tornasse atrativo e de fácil entendimento a todos os leitores. Muito obrigado, Padre Joãozinho. Leva o nosso agradecimento a todos da equipe que nos ajudaram. Esse livro é mais que uma homenagem, é um retrato vivo da trajetória de um homem extraordinário, que dedicou sua vida aos mais necessitados, aos jovens, aos esquecidos, aos que mais precisavam de cuidado e amor. O importante nesse livro é que ele foi editorado na íntegra, com os depoimentos de todos aqueles que viveram e ou conviveram com o Padre Israel, trazendo histórias e memórias, fatos e fotos, narrando toda a sua trajetória de vida. O livro ele foi dividido em duas partes. Na parte 1, com o título Uma Vida Dedicada ao Coração de Jesus, envolve toda a sua infância, juventude, vocação sacerdotal e toda a sua trajetória até a ordenação. E depois, toda a sua vida sacerdotal aqui em Lavras, os seus sonhos na construção de uma casa de acolhimento e a concretização real desse sonho, que é a fazendinha hoje conhecida por todos como Fazendinha Padre Israel. O livro narra também todas as dificuldades encontradas por ele na fala de cada testemunho que conviveu com ele, dos amigos de infância, dos padres que estudaram junto, dos benfeitores e também de todos os acolhidos, a quem ele chamava de meus filhos. Narra a sua enfermidade na fala de cada agente de saúde que cuidou dele, narra também a sua morte e o funeral que comoveu toda a cidade de Lavras e da vizinhança. Na parte 2, com o título Um Legado de Amor, fala do amigo Israel, no depoimento daqueles que viveram mais próximo dele, suas romarias a pé para Aparecida, e principalmente do seu legado, que ele deixou para todos nós, que é a continuidade dessa obra linda, envolvendo aqui todos os sacerdotes que sucederam o Padre Israel, finalizando com o Padre Vitinho e Padre Joaquim, atual dirigente da Fazendinha. Nessa parte é importante destacar que é notável nesse livro o quanto a Fazendinha cresceu, desde um pequeno casebre, quando foi iniciada, e eu sei que aqui tem vários, né, que iniciou junto com a gente lá, né? Quando ela foi iniciada e como ela se encontra hoje bem estruturada. Tudo isso vocês veem aí através das fotos que está no livro. Tudo isso pelo compromisso que todos assumiram, seja pelos seus dirigentes, pela congregação e toda a comunidade em geral. Então, para todos nós que convivemos com esse sacerdote, que se destacou pelo seu carisma, simplicidade e amor, que dedicou toda a sua vida aos menos favorecidos da sociedade, esse livro faz reavivar a memória. E para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer ou conviver com ele, terão uma oportunidade ímpar de conhecer as obras e ações desse homem fantástico, que foi o Padre Israel. Ele também de todo o seu legado, que compete a todos nós darmos continuidade a esta grande obra iniciada por ele. Por fim, agradeço mais uma vez a presença de todos e convido a todos a adquirir um exemplar do livro, pois vale a pena ler. O Padre Joãozinho fez esse comentário, né? Vale a pena realmente ler essa obra. Além disso, estará preservando a memória deste homem de Deus e contribuindo diretamente com a continuidade da missão da Fazendinha. Muito obrigado a todos e boa noite. Convidamos o senhor Elias, irmão do saudoso Padre Israel, para fazer o uso da palavra e compartilhar suas lembranças e sentimentos de convivência familiar que pôde ter com ele ao longo da vida. Senhor Elias, por favor. Boa noite a todos. Me chamaram aqui para falar sobre o Padre Israel e tudo que eu for falar sobre o Padre Israel, você já sabe. Não é difícil eu, como irmão, ter que falar sobre o Padre Israel.
Mas eu queria agradecer a Deus por ter dado o Padre Israel como sacerdote na nossa família. Eu queria agradecer também o Padre Vitinho, que abraçou essa causa desse livro para a gente aqui, Pai. Obrigado por tudo, obrigado. Quando a minha mãe esteve lá na fazendinha, nós ficamos há 10 anos, tem 10 anos cuidando da mãe e da minha irmã que está ali. E eu queria agradecer de coração, Senhor, por tudo. E ao Padre Aurélio, que não está aqui, mas eu queria agradecer ele também. Obrigado por tudo. E falar do Padre Israel é muito difícil, eu como irmão sou suspeito. Eu só queria agradecer todos os amigos que abraçaram essa causa e saiu esse livro. Obrigado, gente, por tudo. E eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, tenho muita saudade. Mas eu tinha que cuidar da minha família e agradecer a minha mulher, que ela ficou 10 anos me esperando. Mas eu cheguei. Eu cheguei e estou aqui. E aqui nós vamos ficar juntos. E obrigado por ela, ter paciência. E ao povo de Lavras, que me acolheu, que me ajudou muito na situação difícil com o padre e com a minha mãe. Obrigado. Obrigado mesmo. Convidamos nesse instante o Padre Elígio, amigo pessoal que conviveu com o Padre Israel desde o tempo do seminário e que era pároco na Matriz de Santana na época de seu falecimento. Durante seu legado, Padre Elígio conquistou o respeito e a admiração dos fiéis, dos lavrenses e das autoridades. Por favor, Padre Elígio. Eu quero saudar a cada um de vocês. É sempre muito bom retornar aqui nesta cidade tão querida, onde vivi 6 anos, nesta paróquia tão estimada, que todos nós aprendemos a gostar. Tirando o nosso amigo, irmão do Padre Israel, talvez eu seja o camarada que mais tempo conhece o Padre Israel. Sim, porque nós entramos juntos no postulantado em 1974, lá em Jaraguá do Sul. E depois, 75, o noviciado. E no dia 2 de fevereiro do ano seguinte, nós fizemos a nossa primeira profissão. Então, o Israel, próximo dia 2 de fevereiro, ele faria 50 anos de consagração a Deus na vida religiosa. Eu conheci o Israel quando ele veio de São Paulo para Jaraguá do Sul. Eu não quero nem me colocar no lugar dele, porque nós éramos 15 jovens carreiristas que vinham do seminário menor. E apenas 3, o Luiz Tadeu Tomé, que Deus também já chamou com um câncer, ele é aqui de Lavras também, e o nosso querido Padre Israel. Imagino o quanto deva ter sido difícil para ele esse momento, deixar lá a casa onde ele era arrimo de família. O irmão sabe disso. É por isso mesmo que ele não pôde entrar no seminário antes, porque ele teve que cuidar da sua família com o pai falecido. Mas você tem uma coisa que a nós todos marca e marcou e que nós nunca esquecemos, é aquele jovem simples, humilde e que carinhosamente nós o chamávamos de galego. Era assim que a gente o chamava. E ele sempre ria e sorria desse apelido e amava. Ele sempre comentava isto com a gente. E ele se sentiu desde o início muito bem acolhido pela nossa turma. Nós éramos 18.
ao todo no noviciado, e 15 se tornaram sacerdotes. E o Israel, que entrou conosco no postulantado e depois no noviciado, ele sempre foi aquilo que vocês conheceram dele. Ele não precisou mudar muito, porque ele sempre foi um livro aberto. Falar do Israel, o Joãozinho lembrava isto para a gente, que nos estudos ele não era muito forte, muito bom, mas ele não precisava disso, porque o Israel, ele ensinava muito mais por atitudes, muito mais por gestos do que por palavras. Como Deus é fantástico, como Deus é fantástico. Isso era uma expressão que a gente sempre ouvia dele. E este é o Israel que eu acompanhei lá desde o início, 1974, 75. E depois, no tempo da filosofia, era este Israel que vocês conheceram, um livro aberto. Ele ensinava não por palavras, ele não era de falar muito, mas o Israel, ele era aquilo que ele era, um homem simples, transparente, por isso um livro aberto. Ele era uma pessoa que transmitia paz para todos nós, que transmitia um grande amor que ele tinha no coração pelo ser padre. Ele sempre dizia isso, que o momento mais feliz da vida é quando os jovens da Vila Maria o ajudaram na construção de uma casa para a família dele. E aí ele pôde sim entrar no seminário. E a partir daquele momento, o Israel, ele se dedicou corpo e alma à sua formação, à sua vida espiritual. Mas ele não fazia só rezar, ele não era só alguém que rezava, ele também amava conviver. Na sua simplicidade, essa sua transparência, esse seu sorriso que o caracterizava sempre, e esta paz que ele irradiava. Este era o grande legado do Israel. Ele ensinava por atitudes, ele ensinava por aquilo que ele é, por aquilo que ele vivia. Isto ele ensinava. Não havia necessidade de falar grandes coisas, fazer grandes discursos, mas bastava olhar para ele. E a gente via lá alguém que procurava colocar na vida dele o Evangelho, e que o vivia, e que o ensinava através de atitudes. Quantas pessoas testemunharam para mim que davam de presente no inverno um casaco para o Israel? Ele o vestia, ele saía, o primeiro pobre que ele encontrasse, ele o tirava e vestia o pobre com isso. Este é o Israel, que ensinava por atitudes, por gesto, e não tanto por palavras. Por isso, eu tive também a graça de conviver com ele nos 2 últimos anos da vida dele. Eu cheguei aqui em 2009, como pároco da paróquia Santana. E eu me lembro muito bem, quando eu fui visitá-lo, lá na fazendinha, logo no início, ele estava acamado, porque ele tinha feito uma cirurgia na perna. Ele estava lá. Quando ele me viu chegando, eu me lembro até hoje o sorriso do padre Israel. E ele disse assim para mim: nossa, mas como esse nosso Deus é maravilhoso, como Ele é bom. Agora que eu mais preciso, o que Deus faz? Ele coloca na minha vida um colega de turma, alguém que eu conheço e alguém que caminhou comigo desde o início da minha formação. E eu represento aqui todos os outros colegas de turma que conviveram com o Israel e que, sem dúvida, cresceram
pelo testemunho dado por ele, pela sua vida simples, humilde, por esta maneira só dele de ensinar e de nos mostrar esse Deus que ele sempre chamava um Deus maravilhoso, um Deus fantástico. E esse Deus fantástico, o Israel vivia. Esse Deus fantástico, o Israel colocou na vida de tantas pessoas, dos meninos, como ele carinhosamente os chamava lá da fazendinha, mas certamente também a cada um de nós. Se nós estamos hoje aqui, é porque ele marcou a vida de cada um de nós. E por isso mesmo, nós só podemos hoje agradecer a Deus e louvar a esse mesmo Deus, porque ele nos deu o Padre Israel durante os anos que ele passou aqui em Lavras como sacerdote. Praticamente todo o tempo de sacerdote dele foi vivido aqui. E ele foi amadurecendo no coração dele esse desejo de aqueles que ele via lá na Vila Maria, em São Paulo, se perdendo nas drogas, como dependentes químicos. No coração dele, ele sempre dizia isto para a gente: um dia eu quero fazer algo por eles. E ele fez coisas maravilhosas e coisas grandes por tantos e tantos jovens que hoje estão vivos graças a ele, graças ao trabalho incansável e simples dele. Por isso hoje nós só podemos agradecer a Deus, porque nós o conhecemos, porque nós convivemos com ele e nós o acompanhamos até o último momento aqui na terra. Eu o acompanhei juntamente com Antônio Damásio no velório lá na nossa matriz de Santana. Quantos depoimentos bonitos, quantas pessoas que vinham dizer: esse homem, eu tiro o chapéu para ele, este homem sim, este é de Deus, ele é alguém que tem alguma coisa para transmitir e para ensinar para a gente. São muitos depoimentos. E aquele cortejo em cima do carro de bombeiros, vendo toda a cidade de Lavras, todo o comércio fechado e tudo mais, e todo mundo abanando para ele. Isso, com toda certeza, até o cara mais insensível, ele se sensibilizou com este gesto de carinho desta população aqui de Lavras, que ele tanto amou e pela qual ele tanto fez, através da sua vida e através do seu testemunho. E que Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus fantástico, como ele diz, continue abençoando esse trabalho maravilhoso que o Israel começou há 40 anos atrás, e que ele continue abençoando a nossa cidade, e que de junto de Deus o Israel possa rezar e interceder pelos seus amigos que hoje sentem saudade, mas ao mesmo tempo alimento no coração a certeza de que o Israel está com Deus. Nós temos um santo junto de Deus. Esta é uma certeza que a gente tem por todos nós que o conhecemos. Obrigado a todos vocês que foram importantes na vida dele, e que ele reze e interceda por cada um de nós, e especialmente pelo Vitinho e pelo Joaquim, que hoje continuam esta belíssima obra começada pelo nosso Padre Israel. Muito obrigado a todos. E para dar continuidade a tantos depoimentos emocionantes sobre o legado deixado pelo Padre Israel, convidamos o querido Padre Joãozinho, sacerdote que trabalhou na publicação deste livro por meio da editora SCJ, para que também possa compartilhar uma mensagem especial nesta noite. Por favor. Eu venho em nome da editora, mas também em nome da mantenedora da
da Fazendinha Padre Israel, na figura do Padre Cristiano, que não pode estar aqui, mas me pediu para representá-lo, uma vez que nós pertencemos à mesma comunidade lá do Instituto Menino de São Judas Tadeu, em São Paulo, onde eu vivo. Quando o Padre Israel fez os primeiros votos, Padre Lígio, o Padre Renato Kunen, que está lá, ó, e eu entramos no seminário há já quase 50 anos, Renato, né? 50 anos. Então, nós ouvimos falar muito nesse tempo de seminário de um tal de Padre Israel, né? E coube a mim a tarefa de editorar um trabalho feito em mutirão. Esse livro é mais do que um livro, eu diria que ele é uma relíquia, e como eu sei quase todo ele de cor, ouvindo o Padre Lígio falar, ele praticamente estava lendo um pedaço do livro que ele mesmo entregou como testemunho. Então o primeiro passo para chegar ao livro foi a coleta de testemunhos, e uma equipe de redação trabalhou para isso incansavelmente, não é? Foram quase, quantos testemunhos? Uns 40? Mais de 40, né, João? Em torno de uns 60 testemunhos. E agora? E agora, José? O que se faz com todo esse rico material, mas assim, atirando para todo lado, não é? Cada um falando aquilo, coloca o microfone e diz, dá o seu testemunho. A pessoa fala, como o Padre Lígio falou agora, não é? E todo mundo queria falar sobre o Padre Israel. Então, a equipe, antes de precisar de uma editora, precisava de alguém que fosse uma costureira de testemunhos, não é? Gostou, Maísa? Costureira. Fica de pé, Maísa. Não vou pedir para você falar, porque se eu pedir, você não vai gostar. A Maísa, eu quero uma salva de palmas para ela. A Maísa não conheceu o Padre Israel, mas se encantou. Veio aqui, conversou, leu, meses. Não é fácil o trabalho de fazer. O Padre Vitinho coordenou, mas a Maísa escreveu. Isso chama-se ghostwriter, né? É um escritor fantasma. Ela não aparece o nome pequenininho, mas é quem, não é isso, Juliana? Que tal fazer uma parte, outra parte? Depois entrou a minha sensibilidade de, obrigado, mas a minha sensibilidade de editor, e aí veio o título que o Padre Vitinho insistiu muito que fosse Uma Vida Dedicada ao Coração de Jesus, um Legado de Amor, e aí já deu as duas partes, que o João já descreveu, e em cada parte fatos e fotos, e também algumas memórias costuradas, não é? Eu queria também destacar aqui elementos ocultos, subliminares do livro, mas que você que veio no lançamento merece conhecer, e que daí já foi o meu trabalho, dar roupa para essa sopa de letrinhas, que foi muito bem costurada pela Maísa, muito bem coordenada pelo Padre Vitinho, mas que precisava se tornar um livro, e um livro tem corporeidade, tem cheiro, né? Tem cor e tem amor. E faltava um negócio. A Juliana me mandou um monte de fotos e elas todas cabiam dentro das partes, a gente ia escolhendo o lugar onde colocar cada foto, mas faltava algo que identificasse o Padre Israel. E então eu fui passeando por aqui, por lá, e de repente me caiu nas vistas o sacrário da fazendinha, que é onde todos aqueles que são filhos dessa fazendinha, já passaram por lá, olham o sacrário que está aqui, e está praticamente no livro todo, reproduzido aqui, porque a vida do Padre Israel foi uma vida eucarística, foi uma vida ligada ao bom Jesus, não é isso? Era a fazendinha do bom Jesus, que se tornou fazendinha Padre Israel. Então, por trás do Padre Israel, você vê o mosaico, é um mosaico do sacrário da fazendinha.
E foi de propósito que a gente colocou o Padre Israel exatamente onde está o Sagrado Coração de Jesus, que é o centro desse mosaico. Uma vida eucarística, uma vida vivida no Sagrado Coração de Jesus. A editora é do Sagrado Coração de Jesus, SCJ. E o Padre Israel é também do Sagrado Coração de Jesus. Também aquela foto que eu falei para você, dele sorrindo na dor, uma mistura de dor e de amor, né? Está aqui no capítulo 6. Ela ilustra a abertura do capítulo 6. E eu recomendo que todos parem algum tempo em oração diante desta foto, que está ali na página 189, e fiquem olhando, pensando. Às vezes a gente reclama de pouca coisa, né? E eu lancei esse outro livro aí na Expo Católica, e eu estava muito gripado. Agora eu estou melhor, mas estava muito gripado lá. E eu reclamando com Deus: o que você me coloca aqui no meio desse monte de gente com essa gripe, tossindo pra caramba? E aí, de repente eu me vejo entre o Padre Marlon e o Padre Fábio Marinho, dois doentes, um milagre vivo, que já devia estar morto, mas está vivo pela graça de Deus. E eu pensei: quem sou eu para reclamar, né? E olhando para o Padre Israel, as nossas dores todas ficam muito pequenas, né? Então eu fiquei olhando várias vezes, quando batia um certo desânimo, porque na metade da costura de um livro a gente desanima, é normal isso. Até sair isso daqui é quase que uma gravidez. E essa foi e com isso eu termino. E essa foi uma gravidez coletiva, né? Que a equipe tinha quantos? 6. Vocês imaginam o que é isso, né? Quando a gente recebe um texto de um autor, é uma pessoa e já dá um trabalho danado. Agora imagina você ter 6, uma costureira de textos, né? Um coordenador exigente, né? E 40 pessoas pensando assim: será que o meu texto vai entrar? Será que o meu nome vai aparecer? Né? E todo mundo já vai olhar logo onde é que colocaram o seu testemunho. O resultado final, quando eu vi agora o livro, né? Eu não tinha visto antes, eu cheguei 5:07, antes da missa, peguei o livro e já comecei a folhear, e eu tive a sensação, eu acho que de Deus quando fez o mundo, não é? E no final ele fez o homem, a mulher olhou e disse assim: é muito bom, ficou muito bom, não é? Então todos estão de parabéns, parabéns à Fazendinha do Padre Israel. E você que veio para o lançamento, leve esse livro para muita gente, vai valer a pena, porque além de ser uma vida incrível, fantástica, não é? O livro também ficou à altura do Padre Israel. E eu falo como quem é muito exigente em relação a livro, né? São 60 livros que eu já escrevi, e foram uns 15, 20 pela editora agora nos últimos 12 meses, né? Então a gente é muito exigente com relação ao livro, mas quando a gente bate o olho e vê um livro 4 cores interna, por esse preço está quanto? Tá 35, foi sobre meus protestos, porque o livro vale mais, né? O livro valeria ao menos R$ 49,90, mas a Fazendinha quer que todo mundo tenha o livro. 35 R$ é dado esse livro, não é? Mas é porque quando foi o Padre Vitinho que disse, a gente quer que seja um livro que chegue em todo mundo, até quem tem um pouquinho de dificuldade. 35 foi o preço do feijão tropeiro que eu comi na estrada hoje. 35 está muito barato, e foi barato. Então, parabéns Fazendinha e Padre Israel, parabéns a todos os que participaram, e conte conosco para a segunda edição. Agora convidamos a Juliana, que é uma das pessoas envolvidas na produção deste livro, para prestar uma singela homenagem a uma pessoa muito especial
que tem dedicado seu coração e trabalho à missão da Fazendinha. Por favor, Juliana. Boa noite, pessoal. Há mais de 40 anos existia um sonho. Em 27 de fevereiro de 1984, esse sonho foi realizado. Estava sendo escrito um livro chamado Fazendinha Padre Israel. O idealizador, o autor e por muitos anos o escritor foi o próprio Padre Israel. Seu sonho era ter uma fazenda de reabilitação para dependentes químicos, pois ele queria trazer a dignidade, trazer a vida, restaurar pessoas e famílias. Padre Israel lutou incansavelmente para que isso acontecesse. Mas em 11 de abril de 2011, Padre Israel cumpriu sua missão com muito louvor e admiração. Ele partiu para a casa do Pai, mas o livro que ele estava escrevendo não chegou ao fim da sua partida. Deram sequência outros padres que se doaram bravamente para que o sonho não acabasse, que as pessoas e as famílias continuassem sendo curadas e restauradas. Cada padre que ali passou escreveu seu capítulo, dando continuidade a esse livro chamado Fazendinha Padre Israel. Em 2020, Padre Vitinho chegou para trabalhar na fazenda e ajudar Padre Aurélio, que na época era o administrador. Em 2023, iniciava um novo capítulo desse livro, pois Padre Vitinho se tornou o administrador e o autor dessa linda e desafiadora obra. Em 2025, o Padre Joaquim foi transferido para trabalhar com o Padre Vitinho. Em várias conversas minha com o Padre Vitinho, sempre falava sobre a história da fazendinha. Ele sempre dizia a famosa frase, e o Padre Joãozinho falou ela agorinha mesmo: um povo sem história é um povo sem cultura, sem raiz e sem memória. Para entender, valorizar, reconhecer e apoiar a fazendinha, temos que conhecer a sua história. Isso faz toda a diferença, pois Padre Vitinho acredita tanto na obra que ele está escrevendo um lindo capítulo. A fazendinha está na sua melhor fase, tenha certeza disso. Quem visita a fazenda se encanta com o lugar, pois lá há esperança, oração, direcionamento, organização. Há a presença de Deus em cada detalhe. Padre Vitinho é um homem incansável, tem um coração que não cabe no seu peito. Para ele não existe desafio que não possa ser superado, não existe problema sem solução, não mede esforços, não tem hora para trabalhar, manhã, tarde, noite e até de madrugada. Não pense em si, mas sim no resultado do esforço. Quando te perguntamos se está cansado, a resposta sempre é a mesma: tudo passa, depois eu penso nisso. Depois eu descanso. A hora é agora. Tudo que é feito do trabalho é para ajudar a fazenda, seja financeiramente para ajudar nas despesas ou trazer melhorias para os meninos e a fazenda. Ele sabe a hora de desculpa. Posso fazer isso?
tudo que é feito, todo o trabalho é para ajudar a fazenda, seja financeiramente para ajudar nas despesas ou trazer melhorias para os meninos e a fazenda. Ele sabe a hora de preparar, de plantar, de colher, sabe tudo. O curral, ele está atento a cada detalhe. São muitas quermesses com a venda do delicioso pão com pernil. E lá ele é o chapeiro. Nosso bazar foi reinaugurado semana passada. E lá estava o Padre Vitinho. Trabalhou como servente, como pedreiro, como arquiteto. Ficou lindo e muito organizado. Padre Vitinho conhecia a história, acreditou nela e por isso ele se dedica tanto. Ele, como Padre Israel, sabe que o amor cura, que podemos mudar nossa história, que podemos começar e recomeçar. Para os meninos que estão aqui, se posso dar um conselho, conheçam também a história da fazendinha, pois vocês verão que estão no lugar sagrado, onde várias pessoas estão dispostas a ajudá-los a escrever as suas histórias, e principalmente ali foi derramado o sangue de um santo homem, que não deu apenas o seu trabalho, mas sim a sua vida. Tem uma frase do Padre Israel, que ele dizia sempre das intenções das missas e dos terços: rezo por aqueles que passaram, por aqueles que estão e por aqueles que virão. Então, vocês podem até não ter conhecido o Padre Israel, mas ele já rezava por vocês. Quando a Adélia me procurou para falar que sentia em seu coração que precisava fazer alguma coisa pela memória do Padre Israel, eu procurei o Padre Vitinho. Ele prontamente nos apoiou, mas foi além. Abraçou a causa, mesmo sabendo que era algo difícil, desafiador e trabalhoso. Não apenas se juntou a nós, mas deu sentido a tudo, nos mostrando o norte. Deu direcionamento, apoio, ensinou literalmente o sentido das palavras: resiliência, paciência, aceitação, sabedoria e humildade. Aliás, através da sua humildade, ele age e conquista as pessoas. Desde a fundação até hoje, a Fazendinha tem tantos amigos que se doam e lutam por essa causa. No livro, Uma Vida Dedicada ao Coração de Jesus, um legado de amor, não foi diferente. Essa obra foi escrita por várias mãos, vários relatos e várias histórias de pessoas que em algum momento de suas vidas cruzaram com a vida do Padre Israel. De maneira especial, agradeço a todos que contribuíram e deram sim, e partilharam suas vivências com o Padre Israel. Foi pelo sim de vocês que conseguimos escrever esse livro. De maneira mais que especial, nossa gratidão a esse grande pastor, Padre Vitinho. Obrigada por tantos ensinamentos. Que Deus o recompense e abençoe. Padre Vitinho, saiba que as páginas que o senhor está escrevendo nesse lindo livro chamado Fazendinha do Padre Israel são fundamentais para a continuidade da obra. Tenho certeza que o sonho do Padre Israel vai muito além. Tenho certeza que o senhor vai muito além do melhor sonho que o Padre Israel pôde ter para a Fazendinha. Deus abençoe grandemente. Que Padre Israel interceda sempre por sua missão. Padre Vitinho, por sua entrega, fé e compromisso na obra reparadora da Fazendinha Padre Israel, sua missão transforma vidas e ilumina caminhos.
Convidamos agora o Padre Vitinho, atual administrador da Fazendinha, para fazer o uso da palavra. Ele que tem representado com dedicação, amor, zelo, competência e profundo compromisso a continuidade do trabalho iniciado por Padre Israel. Trará a última fala desta noite, encerrando com sensibilidade e propósito esse momento tão especial. Padre Vitinho. Isso não estava no programa, não. Bom, eu escrevi algumas palavras de gratidão, porque penso que aquilo que é a vida do Padre Israel, e muitos que aqui estão, para não dizer todos, a grande maioria conhece, né, teve contato, e vai ter através do livro, e depois pessoas que partilharam, né, tanto, e quando o senhor Elias, ele diz, eu não tenho muito o que falar, mas eu tenho a agradecer, né, e naquilo que ele diz, e quem conheceu, né, o senhor Elias, quem conviveu com a Penha lá em casa, quem conviveu com a vovó, né, e eu tive essa oportunidade de conviver os últimos tempos lá, né, sabe que as palavras dele dizem tudo. Mas o nosso enfoque maior hoje é, de fato, o livro, e eu quero convidar aqui a equipe de redação, que foi aquela que a Juliana dizia que a gente era de madrugada, a gente trocava mensagem, depois alguém, você não dorme não, ou, né, isso é hora de mandar mensagem. Um dia eu mandei uma mensagem para o padre no sábado, né, segunda-feira a gente retoma isso, hoje não é dia de mexer com isso não, né. Então, a equipe, por favor, né, a equipe de redação, e a Maísa também, por favor, pode vir aqui à frente. Isso, Juliana, Adélia, Luzanira, Rosiane, o João já está. O Padre Joaquim não fez parte da equipe de redação, mas, sobretudo nesse ano, por favor, Padre, vem para cá também. Nesse ano, né, com os cansaços, os estresses, os desgastes das nossas reuniões, quem segurava as pontas em casa era ele. Então, muito daquilo que a gente conseguiu fazer também porque a gente tinha suporte. Vai lá no meio deles, lá, por favor. Um dia de ação de graças. Acredito que o coração de todos nós está transbordante de alegria. Além da alegria, partilho com vocês o sentimento de gratidão por esta ocasião tão especial. Além de celebrar hoje a memória do Padre Israel e atualizar aquilo que a graça de Deus fez em sua vida, a Igreja também celebra a vida de outro grande homem que marcou época e fez história. Este é São Bento, e o Padre Joãozinho nos ajudava a conhecer um pouquinho mais na sua homilia. Quero trazer uma palavra da sua regra e acredito que nos ajuda a entender bem o que estamos celebrando. Nada, absolutamente nada, prefiram a Cristo. Era um dos ensinamentos de São Bento, e até esse trecho está na liturgia das horas de hoje, no ofício das leituras, e ele fala justamente disso, né? Deus quis e quer contar conosco, mas nós também precisamos escolher a Ele e nada além dele. Padre Israel, a seu modo, com as virtudes que recebeu, e permitiu que elas se desenvolvessem em sua vida. Com certeza, não foi um homem perfeito, mas se permitiu aperfeiçoar. Fez escolhas pelas quais em muitos momentos foi muito criticado, mas ele soube acolher e ressignificar, dando um sentido totalmente novo e se colocando ao lado dos mais sofridos e marginalizados, oferecendo-lhes uma oportunidade para mudarem suas vidas. Graças a Deus, muitos conseguiram
e tantos outros têm lutado pela conquista de uma vida nova. Preparar um evento é sempre um desafio exigente. Envolve muitas pessoas, muitos esforços, muita energia. Nós preparamos este momento, preparamos um livro. Estamos celebrando 40 anos de uma obra que já acolheu aproximadamente 10.000 pessoas. Uma obra que, em sua essência, é dedicada ao cuidado da vida de pessoas fragilizadas. Quantas pessoas fazem parte desses 40 anos? Seria necessário dizer muitos nomes, fazer agradecimentos pontuais. Mas na minha prece de hoje, e sentimentos de gratidão, é para você e para todos aqueles que de tantas formas são presentes em nossas vidas. Meu irmão de comunidade, meus irmãos de congregação, nossos funcionários, colaboradores, voluntários e voluntárias, benfeitores que são para nós amigos reparadores e tantas pessoas de boa vontade. Para mim, é uma grande responsabilidade conduzir os cuidados da fazendinha, mas também é uma grande honra ter pessoas tão despojadas, disponíveis e generosas, que o tempo todo, naquilo que são nossas necessidades e desafios, nunca nos deixam sós. Quem vive o dia a dia da fazendinha sabe do que eu estou falando. Assim, agradeço do fundo do meu coração a todos aqueles que tanto se dedicaram por este momento tão marcante na vida da fazendinha Padre Israel. E aproveito para fazer um agradecimento especial ao Padre Eric, que nos acolheu prontamente para realizar esse dia celebrativo e a intenção de fazer esse evento aqui, porque aqui era o lugar de descanso do Padre Israel. O Padre Israel tinha suas correrias do dia a dia com a fazenda, e eu morei nessa casa em 97, 98 e 99. O Padre Aurélio era diretor, depois o Padre Edson, e o lugar que o Padre Israel ficava para descansar é onde era o quarto do Padre Guido. E a gente chegava do colégio, ou a gente ia para o trabalho, e às vezes ele vinha, passava o dia todo dormindo ali, nem para o almoço ele não ia. E o Padre Aurélio dizia: quando vocês passar lá, todo mundo, porque o Padre Israel está descansando. Então, quando eu pedi ao Padre Eric para realizar aqui, ele prontamente aceitou. A ideia também é vincular esta casa a tudo aquilo que nós realizamos na fazenda, e também essa oportunidade de agradecer a tantos e a todos que fazem parte e que nos ajudam a vivenciar esse grande momento. Que Deus abençoe a todos, que Deus recompense a cada um, e que nós possamos continuar essa missão, esse legado de amor que Ele deixou, que é a fazenda, através dos serviços, dos trabalhos que nós realizamos em prol daqueles que, como ele dizia, por lá passaram, por lá estão, e que um dia hão de passar. E lá seja de fato esse lugar de refazer, de reconstruir a vida. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Chegamos ao fim desta noite super especial. Como lidamos com seres humanos e a recuperação é um processo individual e diário, não existem instrumentos exatos para medir resultados. Apenas a vivência, as atitudes e os comportamentos revelam a verdadeira superação. Mas de uma coisa podemos ter certeza: todos nós temos algo positivo a oferecer nessa obra divina. Que com união e propósito sigamos mantendo acesa essa chama para que a obra de Deus continue florescendo e jamais se encerre. E para finalizar esse momento tão significativo, convidamos todos a permanecerem conosco para um agradável café,
ao som do saxofone da Cíntia, o piano do Vitor e uma noite de autógrafos, onde poderão adquirir o livro e levar para casa um exemplar desta linda história de fé, esperança e amor. Tenham todos uma boa noite. 5. Tenham todos uma boa noite.